saúdo a todos os homens e aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que o homem manifeste a fé obediente a Jesus Cristo, também a sua palavra. Os dias são maus, assim como disse Jesus. Diante de todos os acontecimentos, a palavra de Deus vem se cumprindo dia a dia, queira nós aceitarmos ou não. Deus conhece todas as coisas. Deus ele é um Deus onisciente, onipresente e também onipotente. Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que a detém a sua verdade e injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer manifesta-se neles, pois Deus o manifestou a ele. Louvado seja Deus. Paulo está nos dizendo que a ira de Deus, ela se dá pelo Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pelo Evangelho, Deus, ele promove a sua justiça. O homem, ele não se dá por conta que existe um Deus, o Deus que criou todas as coisas, Deus que criou os céus, a terra e também a natureza. Deus ele manifesta a sua ira diante da impiedade do homem, a não observância do homem, a questão da sua vontade, a questão da sua palavra. Louvado seja Deus. Deus, ele cumpre
a sua justiça. Ele revela a sua justiça diante de toda a impiedade, diante de todos aqueles que não se voltam para a sua palavra, não procura ao menos conhecê-lo, conhecer qual é a vontade de Deus, que Deus requer de cada um de nós. Deus, ele revela a sua ira. Diante disso, a todos os homens que vivem de uma maneira de impiedade, Deus revela a sua ira. Deus revela a sua ira também diante das nações, todas as nações da terra. Deus revela a sua ira também a todos aqueles que se dizem povo de Deus. Que se dizem povo de Deus é quando aqueles que outrora praticavam a vontade de Deus, por algum motivo, alguma forma, deixaram de crer ou praticar pela fé de obediência à sua palavra. Aqueles que também viram apóstatas, têm um desvio da fé, praticam também as mesmas coisas que o mundo faz. Louvado seja Deus! Diante de todas essas coisas, a Bíblia vai nos dizer que há um Deus. Deus se revelou ao homem através da sua natureza. Deus, ele se revelou ao homem, ao coração do homem, ao entendimento do homem, através da sua graça, através de uma medida de graça que Deus dá a cada homem para discernir o certo do errado, o bem do mal. Diante de todas essas coisas, todos os homens, eles estão indesculpáveis diante do Criador. Deus, ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel em toda a sua palavra. Diante de toda a impiedade, diante de toda a injustiça que o homem pratica, todos os homens, eles estão desculpáveis diante de Deus. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus que ainda podemos ouvir o Evangelho genuíno, o Evangelho de salvação, o Evangelho da graça. Quando eu falo da graça, é a graça que Jesus Cristo tem sobre si, perante a sua palavra. Uma graça que liberta o homem, uma graça que salva o homem, diferentemente do evangelho, do falso evangelho que podemos ouvir nas redes sociais, da internet, na maioria dos templos
que se dizem evangélicos ou que é de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse momento. Esse momento que Deus me concede de estar nesse lugar para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de salvação, a palavra que liberta, a graça que salva. Pois a graça que não muda, a graça que não liberta, a graça que não transforma de dentro para fora, ela também é a mesma que não salva o homem, não liberta a alma do homem. E essa falsa graça que podemos ver se encontra no evangelho terreno, fabricado pelos homens da terra. Louvado seja Deus. Deus, Ele manifesta a sua ira diante de toda a impiedade, como também manifestou no passado, trazendo juízo por muitas das vezes diante de uma geração, diante de nações. No momento, Deus ele revela a sua ira, deixando que o homem, por seu livre-arbítrio, siga os seus próprios entendimentos. Pois o homem impiedoso, ele virou as costas para Deus, não se atentando à mensagem da salvação, não recebendo Jesus Cristo como seu Filho, Filho de Deus, não observando que existe o único Deus e qual é a sua vontade. Deus ele entrega o homem para viver uma vida de impiedade, para viver as suas paixões carnais, para viver, muitos deles, na mais baixa depravação de costumes. Louvado seja Deus. Deus ele cumprirá toda a sua ira na volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele virá para buscar um povo zeloso,
também de boas obras. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, porque ainda em vida temos tempo para tomar uma decisão por fé, para fazer uma escolha certa e decidir ter uma vida com Deus através de Jesus Cristo pela fé. Pois é somente Jesus Cristo que pode livrar o homem da ira de Deus. Somente Jesus Cristo que pode perdoar os pecados do homem e fazê-lo redimido perante a sua graça, de dar ao homem a justificação num pleno relacionamento com Deus. Louvado seja Deus! Só por meio de Cristo que o homem pode chegar a ter os seus pecados perdoados e ficar livre da ira de Deus. A ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência, sobre todos aqueles que não se atentaram para a mensagem da cruz, sobre todos aqueles que não se atentaram para o Filho de Deus e também a sua palavra. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, porque ainda dá tempo, de nós ficarmos livres da prisão do pecado, do jugo do pecado, da prisão eterna do pecado e da futura ira de Deus. Louvado seja Deus! E através do arrependimento, quando nós se convertemos, tomamos conhecimento que somos pecadores perdidos e necessitamos da graça de Deus para termos os nossos pecados perdoados, para termos salvação em Deus através de Cristo. Louvado seja Deus! Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode salvar o homem da ira de Deus. Eu não vos prego mais uma religião, nem muito menos lhe apresento uma placa, uma denominação para você seguir. Não. A mensagem de salvação, ela traz Jesus Cristo como Salvador. É simplesmente o homem se arrepender de seus pecados, tomar conhecimento que ele necessita e precisa da graça de Deus para ser salvo, se arrependendo de seus pecados, confessando Jesus Cristo com sua boca, ou seja, decidir ter uma vida com Deus, dia a dia, por meio de Cristo, pela fé, confessando Jesus através dos seus atos, das suas atitudes,
deixando a vida do velho homem para trás, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! Só Jesus Cristo pode livrar o homem da ira de Deus. Pois enquanto o homem ele não conhece a Deus através de Jesus Cristo pela fé, ele está debaixo da lei, ele está debaixo da ira de Deus. Louvado seja Deus! É Jesus Cristo que salva. Só Jesus Cristo tem salvação. Religião nenhuma salva. Placa de denominação nenhuma salva. O pastor não salva. O padre não salva. Nem João, nem Maria. Só Jesus, o Filho de Deus. Pois Deus deixou Jesus, seu Filho, como mediador entre Deus e os homens na terra. Então todos precisam de Jesus Cristo para serem livres. Livres não para pecar, mas livres para viver segundo a obediência da sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! É pela fé, quando cremos no Evangelho de Jesus Cristo, e decidimos se arrepender de verdade, um verdadeiro arrependimento de alma, de entendimento, seremos salvos. Mas é preciso tomar uma decisão por fé, pois sem o arrependimento não há salvação. Não há salvação em Deus. Jesus Cristo é o único mediador. O único mediador que o homem pode se achegar até Deus. Não existe outro. Não existe outro mediador. Ninguém mais pode ser o mediador de ninguém. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Não podemos chegar até Deus por atalhos. Ainda que muitos possam dizer, ainda que as religiões possam dizer, esse mediador, aquele intercede por alguém, ninguém pode interceder junto a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Pois Jesus, Ele é intercessor. Ele é intercessor daqueles que são salvos. Ninguém pode interceder junto a Deus se não for por Jesus. Jesus Cristo, Ele tem que estar no centro da vida do homem. Tem que estar no intelecto, no centro da vida do homem.
Pois o homem salvo, ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Não há ninguém que possa dizer: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo, apenas de boca. Tem um mandamento, tem uma palavra a seguir. Se não for de acordo com a verdade, é tudo heresia das religiões, é tudo mentira. E a mentira, ela não provém de Deus. O diabo é o pai da mentira. E o diabo tem enganado muitas pessoas através das religiões. Se quisermos conhecer a Deus, temos que olhar para Cristo, pois Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus! Só Jesus Cristo salva o pecador perdido, pois Ele é mediador único, não existe outro. É momento de atentar à palavra de salvação, pois a verdade, muitas das vezes, quando o homem não aceita, a verdade ela nos corta, a verdade ela nos machuca, ela nos castiga o nosso interior. Mas uma verdade dita é: se darmos lugar para a verdade de Deus, ela nos liberta. Ela liberta a nossa alma. Ela nos faz livres. Livres. Livres do jugo do pecado e da escravidão do diabo. Louvado seja Deus! Jesus Cristo é o único. Crê no Senhor Jesus. Crê na sua mensagem. A mensagem de salvação. Diferentemente de muitas das demais mensagens que nós ouvimos no dia a dia. A palavra de salvação, ela vem de encontro ao nosso eu. Ela vem de encontro à nossa vontade, para nos libertar, para nos salvar, para nos dar a justificação pela fé junto a Deus. Mas é necessário o homem tomar uma decisão por fé, pois assim como a Bíblia nos diz, todos os homens eles estão sobre a ira de Deus. É por isso que Jesus Cristo ele se manifestou através da sua graça. Jesus Cristo, ele viveu aqui na terra. Ele padeceu, ele sofreu. Ele foi até a cruz. Morrendo na cruz, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, para nos libertar
para salvar, para livrar o homem da futura ira de Deus. Mas é preciso o homem se atentar, pois assim como diz a palavra, todos os homens, eles serão indesculpáveis diante de Deus, diante do dia do juízo. Pois Deus existe. Deus, Ele criou os céus e a terra. Deus, Ele criou toda a sua belíssima natureza. Deus, Ele cravou no coração de cada homem uma medida de graça, para discernir o certo do errado, para saber entre o bem e o mal o que é certo. Mas muitos procuram viver numa vida desordenadamente. Muitos procuram viver numa depravação de costumes. Nas concupiscências da carne, sem se atentar que existe um Deus. Existe também uma ira de Deus, que virá também sobre todos os filhos da desobediência. Louvado seja Deus.